Aleluias. Amém? Hoje, antes de compartilhar a palavra, eu quero deixar algo para você. Quando nós gravamos esse vídeo, encaminhamos ele, normalmente você recebe um link, clica e acessa. Mas talvez a pessoa que está te encaminhando esse link, uma hora ou outra, falhe em te enviar esse link. Então quero deixar com você uma dica. Debaixo aí do vídeo tem um local para você se inscrever e ativar esse sininho aí. E toda vez que a gente postar o vídeo, vai chegar para você a notificação do vídeo. E quero te pedir mais. Comente debaixo do vídeo. Coloca amém, aleluia, glória a Deus. Porque isso gera interação no vídeo. E o resultado disso é que quando você for pesquisar, tá mais fácil de aparecer, porque o YouTube vai fazer o vídeo subir. Então, faça isso. Coloque lá, faça essa interação. Compartilhe com várias pessoas. Hoje nós estamos no 13º dia do jejum. Nós estamos reunidos no sábado para participar da ceia, para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E o tema de hoje, 13º dia do livro, é o perdão dos pecados é condicional? O que é condicional? Tem alguma condição para que eu receba o perdão dos pecados? Deus exige algo de mim para que eu receba perdão? Gostaria que você fechasse seus olhos. Quero orar por você. Enquanto nós estivermos orando, tenho certeza que o Espírito vai falar com você. Senhor, nós colocamos, Deus, diante de Ti esse momento, esse ambiente. Nós te clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que essa palavra, Deus, seja libertadora. Quebre, Deus, as cadeias do diabo e traga luz, Senhor, sobre a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, então, nós temos já 12 dias nesse jejum, bem antes a gente já falava também, compartilhado a respeito de perdão. Que você já foi perdoado de todos os seus passados, todos os seus pecados, no passado, no presente, no futuro. Já foi completamente perdoado. Nós temos compartilhado que você agora é da luz. E que mesmo que você tropece, você permanece na luz. Isso não muda. Mas nós temos compartilhado também que você não precisa ficar pedindo perdão pelo seu pecado. Por quê? Porque pedir perdão implica que eu ainda vou receber perdão. Mas na verdade eu já recebi, porque a obra da cruz, ela já é completa, eu já fui perdoado. Então eu não preciso pedir. Eu não preciso pedir perdão, eu já fui. Pastor, eu quero confessar o meu pecado. Confesse, mas não confesse pensando que porque você confessou, você vai ser perdoado. Confesse apenas para que você reconheça diante de Deus que aquilo é pecado. Peça para que o Senhor venha te suprir para que você seja transformado. Então nós temos compartilhado sobre isso. Estamos pavimentando para que nós possamos ter clareza e andar nesse caminho. Porque se toda vez que eu cometer um pecado, eu tiver que confessar para que Deus seja favorável a mim e para que Ele me abençoe, eu estou com um problema. Porque muitas vezes vão ter pecados que eu vou cometer que eu nem vou ter consciência que é pecado. Mas Deus, Ele não anda por isso. Deus, Ele escolheu me perdoar. Não porque eu confesso, Ele escolheu me perdoar por causa do sangue. Então, por causa do sangue, eu sou completamente perdoado. Então, sou perdoado pelo sangue. Mas surge agora um questionamento. E é o que eu quero explicar para você hoje. E fique claro no seu coração. No livro de Mateus, capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. E no verso 12, o Senhor Jesus ensina a orar da seguinte maneira. Mateus capítulo 6, verso 12. Ele ensina a orar assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem uma versão que fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Mas aqui, o
que eu preciso ter clareza está sendo colocado uma condição. Perdoa assim como. Mas eu preciso entender para quem Jesus está falando, qual a intenção do que Jesus está falando. Eu preciso levar em consideração que o Senhor ensinou essa oração em um determinado contexto. Irmãos, eu preciso ler a Bíblia de acordo com o contexto. Eu não posso ler a Bíblia e pensar que tudo se aplica a mim. Teve um momento que o Senhor Jesus ele chama os fariseus de raça de víboras. Eu não sou uma raça de víbora, eu nasci de novo. Eu sou filho. Fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Aquilo não é para mim. Nem tudo que é falado ali é para mim. Nós temos várias situações no Antigo Testamento de condenação, de lei, que não são para nós mais hoje. Passou. Mas eu preciso ter clareza que tem certas situações que o Senhor Jesus apresenta aqui, e ao apresentar, ele está falando antes da cruz. Porque a cruz ela é um divisor de história. Existe o antes e o depois. A cruz é o pagamento da dívida. Depois que a dívida foi paga, a história agora caminha por um caminho diferente. Mas antes da dívida ser paga, não. Então Jesus ele ensina essa oração em um contexto. Qual o contexto? Antes da cruz. Mas eu quero apresentar para você 2 pontos de vista a respeito disso. Por quê? Nós temos aqui o perdão dos pecados sendo apresentado. Pedindo perdão, perdoa assim como eu perdoo. Mas é a única vez que ele é apresentado assim no Novo Testamento. Não é mais apresentado assim no Novo Testamento. Então, existem estudiosos na Bíblia que apresentam pontos diferentes de vista a respeito do porquê está aqui dessa maneira. O primeiro ponto de vista é esse, que hoje nós estamos depois da obra da cruz. E estando nós hoje depois da obra da cruz, essa oração não é mais válida para nós. Essa oração, ela foi antes da obra da cruz, então ela não vale mais para nós. Só que tem um detalhe que eu acho interessante. Mesmo livro de Mateus, capítulo 6, no verso 14, está projetando, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu preciso observar o seguinte: a lei, ela foi dada para mostrar o pecado. Qual é a função da lei? Mostrar o nosso pecado e a nossa incapacidade de cumprir o pecado. O próprio Paulo fala: eu fui bem, eu cumpri bem os mandamentos, mas quando chegou no último, que era para mim não cobiçar, aquilo suscitou no meu coração, eu não consegui cumprir. Então o que a lei faz? Ela vem e te mostra: você é incapaz de cumprir o mandamento. Para quê? Você precisa agora de um Salvador, que é Cristo. Mas quando nós olhamos aqui a respeito disso, se isso está na lei, o que é a lei? Pai, perdoa assim como nós perdoamos. Então, esse realmente é algo da lei. Por quê? Porque é uma condição. Para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. Mas, irmãos, se eu posso ser perdoado simplesmente porque eu perdoo, não faria sentido Jesus ter vindo. Então, o Senhor, na verdade, Ele quer te mostrar a sua impotência de cumprir a lei. Você não é capaz de cumprir a lei. Assim como você não é capaz de perdoar antes de nascer de novo. Antes de nascer de novo, homem nenhum perdoa. A natureza nossa, ela é uma natureza de ódio, de rancor, de amargura. Nós nascemos assim lá de Adão. Quem nasceu de novo, perdoa, mas quem não nasceu de novo, não perdoa. Então, se o Senhor Jesus está ensinando um povo aqui a andar na lei, Ele está apenas engrossando um pouquinho a lei. Ele está dizendo: você não perdoou, você não pode ser perdoado. Mas,
O Senhor Jesus, ele quer nos levar a dar aquilo que nós recebemos. E aqui eu entro no segundo ponto de vista. Qual é o segundo ponto de vista? O primeiro ponto de vista é que o perdão aqui é algo da lei, que é antes da cruz, que ficou no passado. Mas tem o segundo ponto de vista. Quando eu falo o segundo ponto de vista por último, eu concordo com ele. Você pode perceber que no seu livro está invertido. Qual é o segundo ponto de vista aqui? O segundo ponto de vista é: o liberar perdão é um sinal do novo nascimento. Você só perdoa porque você já foi. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que ele está dizendo? Você foi perdoado. Porque você foi perdoado, agora você pode perdoar. O que está lá em Mateus 6, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Aqui não está por que nós perdoamos, à medida que nós perdoamos. Não, ele está falando assim como é um modo. Do mesmo jeito que eu perdoo, eu também quero ser perdoado. Mas eu só perdoo porque eu já fui perdoado. Como eu fui perdoado, agora a minha ação é perdoar. Como eu fui perdoado, a minha ação agora é que eu vou perdoar. Olha o que fala em Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Assim como, da mesma maneira que Ele vos perdoou, assim também perdoai-vos. Do mesmo jeito que o Senhor te perdoou, o que ele fala agora? Você perdoa o seu próximo. Então, o liberar perdão é um sinal do novo nascimento, de que você já foi perdoado. Sabe? Por que eu creio que essa oração ela foi feita para nós, que está no tempo da graça também? Por quê? Quando ele começa a oração, ele chama Deus de Pai. É só na graça que eu chamo Deus de Pai. Então, o que está implicando? Ela é uma oração da graça. Mas ele está falando, perdoa, assim como, mesma medida. Eu fui perdoado, agora eu posso perdoar. Eu também posso ser perdoado. Então, como eu fui perdoado, agora eu quero andar nesse caminho de perdão. Então, nós encontramos aqui, irmãos, algo que está muito parecido com o que está em Mateus capítulo 18. Lá em Mateus 18, nós temos a história de um servo. E esse servo devia muito ao seu senhor, um valor muito alto. Ele vai diante do Senhor, ele pede perdão, ele suplica por perdão. Eu não tenho como pagar, é muito alta a minha dívida, me perdoa. Naquela época existiam os verdugos, que eram os cobradores de dívidas. E eles atormentavam, eles levavam a pessoa para ser presa até que ela pagasse a dívida. Então aquele senhor perdoou aquela grande dívida daquele servo. Mas aquele servo, ao sair, ele encontra o seu conservo, que devia para ele um pequeno valor, não era um alto valor. Então ele pega aquele conservo, ele começa ali a pegar o colarinho da camisa dele: você vai me pagar, seu miserável. E aí aquele conservo também faz o mesmo que ele fez, ele suplica: me perdoa, eu não tenho como pagar, perdoa minha dívida. Mas a palavra conta que aquele servo não teve compaixão do conservo. Pelo contrário, lançou ele, entregou ele aos verdugos, falou para eles: enquanto ele não pagar, vocês vão cobrar dele. Sabe o que é interessante? É que essa história chegou no ouvido do Senhor. E quando a história chegou no ouvido do Senhor, o Senhor mandou chamar o servo. Traz ele para cá. E trouxeram ele. Falou: olha, eu te perdoei uma grande dívida, mas você não foi capaz de perdoar uma pequena dívida. Então agora você vai para a prisão, até que a dívida seja paga. Ou seja, como alguém recebe perdão, mas não consegue liberar
perdão. O que isso quer dizer? Eu recebi perdão demais. Eu mereci a morte. Eu mereci o inferno. A minha dívida era muito grande. E agora, qual que é o meu coração? Meu coração é um coração de perdoar. Meu coração agora é um coração de liberar. Não é um coração de cobrança, mas é um coração de liberar. Mas o que é interessante aqui? Aquele servo não teve esse coração. E por que nós estamos falando que isso aqui se compara a isso? Porque eu creio que aquele servo, ele não tinha tido revelação da graça. Ele pensou na cabeça dele: fui perdoado, eu sou bom. Fui perdoado porque eu fiz algo de bom, ou porque eu me humilhei bastante, ou porque o Senhor gosta muito de mim. Na cabeça dele, provavelmente, havia merecimento. Deus me perdoou dos meus pecados, porque eu nem tinha tanto pecado assim, eu era bacana. É justiça própria, é um problema diante de Deus. E aí, ele agiu mal, porque ele achava que ele era merecedor de algo diante de Deus. Mas o dia que eu entendo que eu não sou merecedor, mas eu fui perdoado, qual a minha ação? Qual a minha atitude? Agora eu posso perdoar. Por isso que ele fala: perdoa assim como, porque eu recebi perdão demais, agora eu vou. Não é uma característica de crente andar rancoroso. 1 João 2,9 fala sobre isso, né? Aquele que odeia a seu irmão está em trevas e nunca viu a Deus. Eu creio que esse servo, ele estava em trevas. Ele recebeu perdão, mas ele não reconheceu que era perdão, ele não reconheceu que era graça, ele não reconheceu nada, ele achou que ele merecia. Ele nunca tinha visto a Deus, ele ainda estava em... Pastor, eu tô assistindo seu vídeo aqui, o senhor não me conhece. Sou uma pessoa rancorosa, amargurada, não dou conta de perdoar ninguém. Quero te falar, pede para Deus hoje entrar na sua casa, entrar na sua vida, que você tenha uma experiência com a bondade de Deus. O seu coração é uma mudança. Você vai ser transformado. Amém? Então o Senhor, ele não está dizendo que ele vai perdoar porque eu perdoo. Como? Do mesmo modo que eu fui perdoado, agora eu posso perdoar. Então entenda algo: você é perdoado. Seus pecados do passado, do presente e do futuro. E porque você foi perdoado, agora você perdoa. Não é uma condição: eu vou fazer para receber. Não. É porque eu já recebi, agora eu posso perdoar. Lembra que aquele Senhor, ele te voltou atrás, mas ele já tinha perdoado. Pastor, como é que é esse negócio dele ter voltado atrás? Deus, ele é um Deus justo. Você quer ser tratado assim? Deus vai te tratar assim. Deus, ele vai olhar a maneira que você quer ser tratado, como você está medindo, como você está agindo. Ele vai te tratar dessa maneira. Por isso que eu te falo, sempre age com graça, age com perdão. Deus vai agir com graça. Perdão é simples. Mas, por último, para nós finalizarmos, tem uma característica aqui, onde Jesus ele era muito firme naquilo que ele estava fazendo. Imagina alguém que não nasceu de novo, que não perdoa, que não é crente fazendo essa oração. Já pensou? O cara não é crente, não nasceu de novo, briga com todo mundo, tem raiva de todo mundo e faz essa oração. Ele fecha os olhos: Pai nosso que estás nos céus. Amém, Deus está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Amém, estou glorificando a Deus. Venha a nós, parará, e de repente ele chega. Perdoa, assim como eu perdoo. O que você está pedindo? Está pedindo para ser condenado, porque você não perdoa ninguém. Você parou para pensar nisso? O descrente, ele tem um pouco de consciência, quando ele ouve isso aqui, o que ele faz? Peraí, eu não posso orar esse negócio não, hein? Como assim? Eu tô pedindo para Deus me perdoar como eu perdoo, mas eu não perdoo ninguém. Então Deus vai me perdoar. Irmãos, não é uma condição. Aqui é a mesma medida. Quando eu recebo perdão, eu perdoo. Mas o descrente que não entendeu isso, ele cai
nesse problema, porque ele está pedindo para Deus: me mede. Me mede assim como eu meço as outras pessoas. Mas o que eu quero falar para você hoje? Quero reafirmar no seu coração: você já foi perdoado. E assim como você foi perdoado, você tem liberdade em Deus para perdoar. Eu não creio que entre nós tem pessoas amarguradas, mas talvez tenha algo aí no seu coração e é uma ferida do passado, é uma angústia, é um medo. Eu gostaria, antes de nós compartilharmos a ceia, orar por você. Talvez você se sente mal por isso, você já tentou se livrar disso e não conseguiu. Hoje Deus vai liberar a cura sobre a sua vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, eu coloco, Deus, diante do Senhor agora, Deus, cada pessoa que está nos ouvindo. Nós cremos, Pai, que aquele que nasceu de novo, ele é livre de toda raiz de amargura, de todo rancor. Por isso, Pai, eu declaro, Deus, nesse momento, o Espírito Santo trazendo revelação, trazendo cura. Tira, Deus, do coração dessa pessoa toda angústia, todo medo. Em nome de Jesus, que ela possa reconhecer, Deus, que é perdoada, que é amada. E ao reconhecer isso, Deus, que ela seja fortalecida no Senhor, para que ela possa perdoar e ser livre, Deus, de todo mal. Eu coloco diante do Senhor, eu declaro agora o Teu Espírito Santo abraçando essa pessoa, confortando ela ao saber de que ela foi perdoada, que agora ela pode ser livre, Deus, dessa angústia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a pegar o seu pão, pegar o seu cálice. Gostaria de orar por você, gostaria de ministrar com você a ceia. E ao ministrar essa ceia, pode deixar, eu quero declarar que você é completamente perdoado. E porque você é completamente perdoado, você pode perdoar. Você pode ser livre de todo o mal. Deus quer te curar. Deus não quer que você ande amargurado, você ande guardando isso. Principalmente, não é uma condição. Porque eu perdoo, agora eu sou perdoado. Não. Mas é uma demonstração de que você recebeu perdão. Eu recebi perdão, então agora eu posso perdoar. Recebi, eu posso. Sabe? É isso que eu gostaria de orar por você hoje. Hoje eu tô mais chique. Amém? Levante seu pão. Ore por ele. Senhor, eu coloco, Deus, diante do Senhor, Pai, esse pão. É o corpo de Cristo que foi moído pelos nossos pecados. Ao participar desse pão, nós declaramos em nome de Jesus: não há sobre nós nenhuma enfermidade, mas há sobre nós, em nome de Jesus, cura, vida, abundância da parte de Deus. Nós somos completamente perdoados, em nome do Senhor Jesus. Levanta seu cálice. Senhor, ao participarmos, Deus, desse cálice, nós cremos, Pai, que nós somos partes do corpo de Cristo e do sangue. E nós cremos, Deus, que assim como nós fomos perdoados, nós podemos perdoar. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor venha trazer sobre nós refrigério, certeza, confiança, Deus, na obra da cruz, para que nós possamos descansar nessa obra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Come do pão, bebe do cálice. Aleluia. Ao participarmos da ceia, estamos encerrando. Mas não esquece de se inscrever, ativar a notificação, deixar o seu comentário, compartilha com alguém e a edificação de Deus chegue até a casa dessa pessoa.